Espelho esférico é outro assunto que a UES gosta bastante, né? Nessa questão aqui, gente, ele vai posicionar um objeto linear a uma distância 2r do vértice de um espelho esférico. E o espelho tem natureza o quê? Ele é côncavo, né? Ele chama o raio de curvatura aqui de r e a distância focal de f. Lembrar um fato, né? Sempre que estiver trabalhando com espelho esférico, lembre-se que r é o dobro da distância focal, né? Esse objeto é deslocado em direção ao vértice do espelho, com velocidade média de módulo VO. Então essa aqui, gente, é a velocidade do objeto. O objeto é deslocado com velocidade de módulo VO até o centro de curvatura do espelho, onde permanece em repouso. Durante esse deslocamento, a imagem também se desloca. Opa, essa situação aqui é outra. Está falando do deslocamento da imagem, né? Que se desloca com velocidade média de módulo VI. Aí lá no final, ó, ele quer a razão VO, VI. Aí a gente tem que fazer o quê? Desenhar, né? Bora lá? Então, gente, essa é a situação inicial, ó. Esse é o esquema esperado. O que que eu tenho aqui? A posição inicial do objeto. O objeto está em qual posição? O valor aqui é 2R, ó, né? Que tudo é medido em relação ao vértice. A gente tem a posição inicial da imagem? Não tem. Nós vamos usar aquela equação de Gauss, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre a posição do objeto mais 1 sobre a posição da imagem. Só que nós vamos fazer umas trocas aqui, ó. F vai ser quanto? R dividido por 2. Significa que se você vai substituir aqui, ó, o F e vai tirar esse 1 daqui. Então, aqui você vai ficar com o R sobre 2. Aí o 2 sobe, né? Então, essa é a posição inicial do objeto e você vai achar a posição inicial da imagem, certo? Então, eu vou ficar aqui, ó, com 2 sobre R igual a... Quem é a posição inicial do objeto? 2R, né? Então, aqui é 2R. E aí, nós vamos achar a posição inicial da imagem, que é o P0'. Então, 1 sobre o P0' vai ficar igual a 2 sobre R menos 1 sobre 2R, né? Ajeitando isso aqui, nós temos 2R aqui, 2R dividido por R dá 2 vezes 2, 4, ali em cima, né? E 2R dividido por 2R dá 1, então isso aqui vai dar 1 aqui. Então isso vai dar quanto? 3 sobre 2R. Lembre-se de inverter os dois lados da fração, né? Então o P0' vai ser igual a 2R sobre 3. Gente, 2/3 é 0,6666, né? Quase 0,67. Então é maior do que a metade do raio. E a metade do raio é bem aqui em cima do foco, né? Então essa imagem, ela vai estar bem aqui, ó. Um pouco mais da metade aqui, né? Vamos botar ela bem aqui, tá? Só ilustrativo. Ela é uma imagem real, invertida e menor. Então, lembrando que isso que está aqui é o objeto na situação inicial. E isso aqui é o que? A imagem nessa situação. Você vai agora pegar esse objeto, vou desenhar de outra cor, para não apagar nada, tá? E vai arrastar ele para cá, ó. Então, isso aqui vai ser o objeto na situação final. Onde é que está a imagem? Toda vez que a gente coloca o objeto no centro de curvatura, a imagem tem o mesmo tamanho e fica embaixo do objeto. Logo, a posição final da imagem é a mesma do objeto, que nesse caso é essa distância aqui, ó, né? R, ó, tá, ó. Então não precisa fazer a conta na segunda parte. Na segunda parte, a posição final da imagem vai ser igual ao próprio R. Então, para descobrir as duas velocidades, você vai fazer ΔS sobre ΔT. Vamos primeiro fazer a velocidade do objeto. O objeto saiu da posição 2R e terminou na posição R, né? Essa era a posição inicial dele, ó, 2R, e ele terminou aqui na posição R, né? Pode fazer isso em módulo, né? Porque ele pediu a razão entre os módulos aqui, ó, tá? Então não tem problema. Então a velocidade do objeto é 2R menos R
sobre o intervalo de tempo que ele gastou, né? Então ele vai ser R sobre o intervalo de tempo. A velocidade da imagem, né? A velocidade da imagem vai ser igual a... Quem são as posições que a imagem tinha, né? Uma das posições é R. E a outra é 2R sobre 3, em módulo já, né? Ó, 2R sobre 3. Tudo isso também deve ser dividido pelo ΔT, né? Então aqui, ó, em cima ficou o 3 aqui, não foi? E aqui fica 3R menos 2R, né? E aqui embaixo fica o nosso ΔT. A velocidade dessa imagem vai ser igual a R em cima dividido por 3 ΔT. A US pediu no final das contas quem é o VO dividido pelo VI, não foi? Quem é o VO? O VO é R dividido por ΔT. Repete a primeira inverso da segunda, né? A segunda é 3 vezes ΔT dividido por R, né? Logo, isso aqui vai dar 3. Por quê? Porque a gente vai cancelar umas coisinhas aqui, né? Visivelmente, né? Ó. Cancela aqui esse R aqui com esse R e esse ΔT com esse ΔT. Então a nossa resposta esperada aqui é o item B de bola. Apesar de ser uma questão de espelho esférico, uma questão fácil, porque era só localizar as posições da imagem para fazer ΔS e ΔT, né? Porque ele quer a razão entre os modos dessas velocidades aí, tá? Que são velocidades médias, né? Então, tranquila a questão, dominando o assunto, né? Sabendo a equação que você tem que aplicar. O desenho é importante para você também entender o que você está propondo como solução, né?